Olá, a paz do Senhor a todos que estão me ouvindo agora. Eu sou o pastor Arilson Soares, líder e fundador do Ministério Internacional Servo, que está sendo uma bênção para milhares de vidas, em nome do Senhor Jesus. Agradeço também a oportunidade do Ministério Semeando Vida, está aí postando esse testemunho, que seja bênção para a vida de milhares de pessoas, que venham alcançar, que venham libertar, e que o nome do Senhor Jesus Cristo seja glorificado. Amém? Então vamos lá. Vou começar pela minha infância. Eu sou filho do seu Davi e da dona Joselita. Tenho 7 irmãos, um já falecido. E a minha infância foi bastante conturbada. O meu pai, ele tinha um vício de alcoolismo e ele era muito agressivo. Ele era uma boa pessoa, mas quando ele bebia, ele se tornava uma outra pessoa. Maltratava a gente demais, espancava minha mãe. Muitas das vezes minha mãe tinha que sair correndo, porque quando ele bebia, ele se transformava, queria matar minha mãe, queria matar eu e meus irmãos. Era uma vida muito sofrida naquela época. A minha mãe tinha que correr de casa para se esconder na casa dos vizinhos. Ele vinha atrás com um punhal dizendo que queria matar minha mãe e beber o sangue dela, porque ele ficava completamente endemoniado. E a gente crescemos assim, uma infância conturbada, não tinha paz, muita briga, muita miséria, muito sofrimento, muita dor. Uma vez meu pai chegou em casa que ele tinha uma oficina mecânica, ele era lanterneiro. Ele tinha uma oficina mecânica lá na Barão de Bom Retiro. E ele chegou em casa, ganhou um cacetete daqueles de policial de borracha e veio embrulhado num jornal. E ele ali reuniu todos os filhos e ele mostrou um presente. Isso aqui é um presente que eu trouxe para vocês. Aí desembrulhou o jornal, era um cacetete. Isso aqui é se vocês fizeram alguma coisa de errado, será cobrado com isso. Então, vou testar aqui, fazer um teste para vocês verem. Foram batendo, sem mais nem menos, estava bêbado. Bateu na gente ali, começando com meu irmão mais velho, Adelso, depois o Adilson, depois o Ademilton, depois fui eu. Ele batia, ele sentia prazer nisso. Então você que me ouve agora, o álcool é a droga mais terrível que existe na sociedade. E poucas pessoas falam nisso. O álcool é uma droga que é vendido livremente em todos os lugares. Até na farmácia vende essa porcaria. É uma droga que é liberada. É a droga que mais mata, que mais destrói famílias. É o álcool. E eu cresci assim. E já na minha adolescência, a primeira droga que eu experimentei na minha vida foi o álcool. E quem me deu essa droga? Foi o meu próprio pai. Ele bebia nos bares, a gente era pequeno, e ali ele fazia a gente experimentar aquelas tal de Genebra, Pau Pereira, essas bebidas terríveis, conhaque de alcatrão. E ele dava pra gente beber. Era horrível, ele sentia prazer naquilo e começava a rir. E eu comecei a usar álcool, a primeira droga que eu usei na minha vida foi meu pai que me deu. Você que é mãe, você que é pai, você está levando droga para dentro da sua própria casa. Ali, com meu pai, eu aprendi a beber e também outra droga terrível, eu aprendi a fumar, que ele fumava também. Arizona, aquele cigarro antigo, Belmonte, Continental. E eu aprendi também a fumar, escondido dele, que ele mandava acender um cigarro, eu acendia, tragava.
E na minha adolescência eu já estava completamente dependente do álcool e do cigarro. E o meu pai que me levou a isso. E a minha vida começou assim. Muito sofrimento, muita dor. E com 16 anos de idade eu tive que sair de casa, porque o meu pai era muito violento. Eu tinha um irmão, meu irmão na época, viu o meu pai agredindo a minha irmã mais velha, chamada Áurea. E meu irmão, para tirar de cima da minha irmã, que ele estava batendo muito na minha irmã, meu irmão xingou ele parou de bater na minha irmã e foi para cima do meu irmão correu. E meu pai ficou uma fera. Ele não conseguiu pegar meu irmão já era um adolescente rápido, e ele jurou que iria matar o meu irmão. E num dia, meu irmão estava morando lá com meu irmão mais velho, o Adilson. O meu pai estava passando de carro, viu ele na rua. O meu pai subiu a calçada e jogou o meu irmão Ademilton para o alto. Meu irmão caiu, ele deu ré para passar por cima, meu irmão conseguiu rolar, levantar, mancando, correu e se escondeu numa vila. E ele ficou rodeando a rua ali para ver se encontrava meu irmão, não encontrou, e depois ele foi embora. Não tinha mais como meu irmão convivia com ele. A gente estava morando nessa época lá no Morro do São João. Depois ele se mudou para Triagem e eu fui com ele. E o meu irmão ficou morando nessa casa sozinho. De Triagem ali eu também não suportei muita agressão e tal. E eu passei a morar com meu irmão, saí de casa. Eu tinha mais ou menos uns 15 anos de idade. E passei a viver com meu irmão lá. Eu e meu irmão Ademilton morando sozinho lá naquela casa, ali no Morro do São João. E na minha adolescência ali eu comecei a me envolver no crime com os amigos. Experimentei ali, o meu irmão já fumava na época maconha, aí eu passei também a usar a maconha. Depois com a convivência passei também a usar cocaína. Comprava a cocaína lá no Morro da Mangueira, fazia uso com os amigos. Eu comecei a me envolver ali em pequenos assaltos, para sustentar o vício e para poder também nos manter. O meu irmão já não era muito envolvido com crime, ele não gostava muito, ele era mais usuário de droga, mas não se envolvia muito com crime, não era a área dele. Ele fazia uns biscates e tal, eu não, já estava mais envolvido, conhecia muitos amigos. Aí comecei a ir para o asfalto roubar relógio, antigamente, o Champion e o relógio G-Shock. Depois comecei a fazer pequenos furtos, roubando ônibus, colocando uma falsa arma na cintura, colocava um pedaço de jornal, um pedaço de papelão, parava na porta do ônibus ali, fazia uns pequenos assaltos, e ali rendia o ônibus na porta, e os amigos vinham catando tudo das pessoas, era algo terrível, ali a gente descia, corria. Depois quando chegava no morro, vendia ali os relógios, os cordões, a aliança das pessoas, para usar droga e comprar também alguma coisa para comer. Assim foi a minha iniciação na vida do crime. Eu comecei a roubar, fui crescendo. Depois de roubar ônibus, eu comecei a roubar posto de gasolina. Depois eu comecei a roubar carro. Meu primeiro carro que eu roubei foi um Chevette lá no Meia. Eu já sabia dirigir, por eu saber dirigir, então os amigos me chamavam, que eu fui criado dentro da oficina com meu pai e tal. Eu aprendi a dirigir dentro da oficina. Eu não tinha muita experiência, mas eu fui roubar o carro assim mesmo. A primeira vez que eu fui roubar o carro, roubamos, trouxe o carro numa boa, vendemos o toca-fita ali, o step do pneu, e dali eu comecei a crescer na hierarquia do crime, me envolvendo ali nos pequenos roubos. Fui crescendo, fui conhecendo outros amigos de outros lugares, lá no Céu Azul, que é no Geo Novo, o Morro do Encontro. Lá, depois fui também me envolvendo com os amigos lá no Jacarezinho, no Rio de Janeiro. E ali eu passei a fazer pequenos roubos, fui crescendo na hierarquia. E daqui a pouquinho já comecei a me envolver em crimes maiores, como assalto
a carga de cigarro, carga de remédios, roubava também casa das pessoas, e assim eu fui crescendo no crime. E eu fui me envolvendo cada vez mais no crime, me entregando de corpo, alma e espírito, completamente envolvido, andando armados pelo morro. Eu nunca me envolvi com tráfico, mas a maioria dos meus amigos era tudo traficante, mas o meu ramo era ser assaltante. E assim foi minha iniciação no crime. Roubava, fazia os grandes assaltos, e ali eu comprava, chegava ali, vendia as cargas, também roubava também caminhão de eletrodoméstico, Telerio, Ponto Frio, vendia ali as mercadorias para os moradores do morro. Era terrível essa vida. E eu roubava ali, quando pegava o dinheiro, não investia nada, eu só queria saber de gastar com mulheres, bebidas e também usar drogas. Eu ficava 2, 3 dias usando droga direto, cheirando cocaína direto, sem dormir, sem comer, fumando cigarro e também bebendo bebidas alcoólicas, cerveja, na madrugada, cai quente, até cachaça. 3 dias sem dormir, 3 dias andando para lá e para cá, até que o corpo não aguentava mais, eu tinha que dormir, aí não tinha como. Chegou uma hora que o corpo não aguenta mais e a pessoa tem que dormir. Assim era a minha vida. Assim era a minha vida, completamente sem rumo, sem objetivo nenhum. Até que um desses assaltos, eu chamei o meu cunhado e também um amigo, conhecido como Cal, que era lá da Matinha, no Morro do São João. A gente roubamos uma Kombi e tal, e no meio do caminho, nós demos de cara com uma blitz da polícia. Eu entrei numa rua desconhecida, fui para lá em Bom Sucesso, e a gente fomos presos ali, abordado por um grupo de policial, e levou a gente para a delegacia chamada ali 21 DP. Então foi algo terrível, mas antes de passar por essa cadeia, eu tive a minha primeira cadeia, minha primeira experiência na delegacia, que foi quando eu fui roubar um carro ali pernoitado, o carro capotou. Eu roubei o carro capotou, e eu fui parar lá no hospital desmaiado. Quando eu acordei, eu estava algemado, sem saber o que tinha acontecido. Depois o policial falou o que tinha acontecido. Você é bandido e tal, roubou um carro. Eu falei, eu nem sabia que eu estava ali, que eu tinha pagado. E ali eu fui transferido para 25 DP ali no Geo Novo. Fiquei ali preso. Mas sendo que quando eu cheguei nessa cadeia, eu cheguei todo arrebentado ali. Eu conheci umas pessoas que estavam no crime, que estavam preso também, na época. E estava preso ali também na delegacia, 2 caras de peso na época, que era o Almir, do Amarelinho, e o Inseto, lá da Cachoeira Grande. E ali tinha os xadrez 1, o 2 e 3, eram 3 xadrez que tinha na 25 DP. E os caras tramaram ali uma tomada. Os caras, o Almir era um assaltante de carro forte e tal, os caras que assaltavam com ele tramaram para pegar ele e também buscar o Inseto da Cachoeira Grande também, que era assaltante. E eles tomaram ali a 25 DP, invadiram, renderam ali os carcereiros, trouxeram o carcereiro para dentro da carceragem, mandaram abrir todas as celas. Quer dizer, primeiro ele tirou o Almir, o Inseto, depois eles deram ali o oval para todo mundo sair, né? Os caras saíram metralhando a delegacia todinha, só até no jornal na época. Foi se eu não me engano, foi em 1994 para 95. Aí eu fugi, fui correndo ali do Geo Novo. O Morro São João é perto, é pertinho do Morro São João. Fui correndo até o Morro São João. Entrei dentro da favela, fiquei ali intocado. Depois, quando clareou o dia, eu fui, sei por que eu fui fazer isso, saí dali do Morro São João, fui lá para Cachoeira Grande, que estavam uns amigos da Cachoeira Grande também comigo. Chegou na Cachoeira Grande, meu irmão na época, meu irmão mais velho, Adelso,
que era gerente da Boca de Fumo, lá da Matinha, foi me buscar, me levou lá para casa da minha mãe em Nilópolis. E eu fiquei 1 ano ali foragido, e nesse período eu fui condenado à revelia, tomei 5 anos e 4 meses de cadeia. Mas eu estava na rua, mas ainda continuei no crime. Formei ali em grandes assaltos e continuei roubando, continuei. Então, com o passar do tempo, teve a minha segunda cadeia, que foi essa, lá de Bom Sucesso. Eu estava ali com meu cunhado, Ori, também com meu amigo que já faleceu, o falecido Cal, que era lá da Mangueira. Então a gente foi fazer esse assalto, roubamos uma Kombi, que a gente ia roubar um caminhão de eletrodoméstico, e deu errado ali. Eu entrei numa rua sem saber, a polícia parou a gente numa blitz, e a gente estava pertinho da delegacia, eu não sabia, a delegacia conhecida como a 21DP em Bom Sucesso. Ali foi massacre. Aí na delegacia eu soube que eu tinha sido condenado à revelia, 5 anos e 4 meses. E depois eu fui condenado também nessa, por 5 anos e 6 meses, ao total 11 anos e 4 meses de cadeia. A gente passou ali um período terrível, um calor tremendo. Tinha que ficar sumariando dentro da delegacia. Hoje acabou isso. Hoje as pessoas já vão direto para os presídios, nem existe mais sumariando na delegacia. Mas antigamente eu fiquei 6 meses sumariando numa cela ali onde morava aproximadamente mais de 30. Um cubículo pequenininho que dava por mais ou menos 10 pessoas, mas tinha 30, 40 pessoas morando dentro. Um calor terrível, a grade ali era de ferro, aquela chapa de ferro, tinha só abertura para entrada de comida da quentinha. E ali a gente ficava suando dia e noite, era um sofrimento tremendo ali. Era muita dor e sofrimento. Os camaradas penduravam as redes nas grades da cela, assim. Tinha umas 5 redes, assim, onde eles dormiam, pendurados no alto. Era tipo um puleiro, ali era terrível, todo mundo apertadinho. A gente dormia no chamado de valete. Um de cabeça para cima, outro de cabeça para baixo, envesado assim, ó, valete. Era um calor insuportável. E tinha um boi também que ficava dentro da cela. Quando alguém usava o boi, ficava aquele cheiro. Era algo terrível, ali parecendo um animal. Ali era sofrimento. Contraí muito cabeça de prego, muito furúnculo, foi estourando tudo. Por falta de sol, por falta de uma comida. Porque a comida era terrível. Não podia nem se comer feijão, porque dava coceira no corpo todo. Tinha que jogar o feijão fora, comer só o arroz. Aquela comida, emagreci muito. A família, quando vinha visitar, uma visita mais ou menos só de 15 minutos. A transferência para um presídio maior não saía. A gente tentamos uma fuga lá na 21DP, onde nós tentamos pelo buraco de luz, né? A gente tiramos ali e a gente colocava fogo na quentinha e tentava enfraquecer o concreto. Botava fogo e jogava água. Aí o concreto dava uma pequena rachadura e ia cavando um buraco, para que viemos fazer um buraco e sair pelo teto. Mas ali foi a fuga, alguém caguetou a fuga e os carcereiros chamaram ali o IDESIP e mandou todo mundo sair ali pelado, apanhamos demais, arrebentou todo mundo. E ali nós ficamos dentro da cela depois sem nada, tirou tudo de dentro, as redes, as roupas, só podia ficar de cueca, o calor tremendo. E na hora de dormir, tinha que revezar, porque não dava para todo mundo dormir no chão, mesmo sendo de valete. E quando um levantava, o outro tinha que se espojar e dormir. Tinha vez que as pessoas levantavam, estava um calor insuportável, que quando o camarada levantava do chão, ficava aquela poça de suor no chão. E ali a gente tinha que deitar em cima do suor da outra pessoa. Olha só a situação que o ser humano chegaria, no caso eu cheguei no fundo do poço e tinha que dormir ali. Fiquei nessa situação 6 meses, sofrendo.
Mas dentro ali da delegacia tinha, na 21 DP tinha 4 xadrez, o 1, o 2, o 3 e o 4. O 4 ficava aqueles presos de bom comportamento. E tinha um lá que era um chamado Márcio, que era filho de pastor. E nesse cubículo 4, onde tinha ali o preso de bom comportamento, eles faziam um culto, eles começaram a fazer um culto ali, de adoração a Deus, que amenizava um pouco o nosso sofrimento. E eu ali trancado, cheio de ódio no coração, culpando ali todo mundo pelo meu sofrimento, e muitas das vezes culpava meu pai, até mesmo a minha mãe, mas a culpa era minha. Cada um colhe aquilo que planta. Muitas das pessoas, ela acha que o sofrimento que ela passa é por causa de fulano, de Bertano. Não é. Não é. A pessoa, ela colhe aquilo que ela plantou. A pessoa colhe aquilo que planta. Se você plantar coisas boas, você vai colher coisas boas. Agora, se você plantar coisas ruins, você vai colher coisas ruins. E eu plantei coisa ruim, por isso que eu estava sofrendo ali. Cheio de ódio, achando, culpando todo mundo pelo aquele meu fracasso. Mas teve uma vez ali perto ali, e quando a gente tomamos, nós perdemos que era véspera ali de Natal, Ano Novo. E na época, na véspera de Natal ali, o Márcio, que era filho de pastor, estava no 4, ele fez um culto abençoado, e a gente tinha que revezar, eu estava de pé, meu pé ficou inchado, porque não tinha como circular, não tinha como andar, com o pé inchadão, má circulação, cheio de cabeça de prego, cheio de furúnculo. Cabeça de prego eram umas feridas que dava na cabeça, que ficava cheio de pus, fora os furúnculos que dava no corpo todo. Tinha que estourar, era uma dor terrível. Tinha vezes que não dava nem para dormir direito por causa do furúnculo. Era sofrimento puro, aquele calor insuportável. Eu estava ali na porta, tentando respirar. O negócio era tão crítico, parecia que você estava dentro de uma panela de pressão com fogo baixo. Olha a situação que eu me encontrava naquela época. E de repente o Márcio, ele faz um culto abençoado, na véspera de Natal, ele canta ali um louvor. Aquele louvor ali marcou a história da minha vida, ficou registrado na minha mente, no meu subconsciente. Ele começou a louvar: na sombra da noite, um grito e um gemido. Aquela canção ali refletia tudo que eu estava passando, tudo que eu estava vivendo. Não quero mais persistir, nesse caminho seguir. E ali pela primeira vez, ouvindo esse louvor, oh, que coisa gloriosa, as lágrimas veio. Eu chorava, mas chorava escondido, para ninguém ver eu chorando, porque se alguém vê eu chorando, o choro era sinônimo de fraqueza na vida do crime. Para você entender que o negócio era sério. Aí eu enxugava as lágrimas lá e tal, tentava disfarçar, mas pela primeira vez na minha vida eu estava recebendo a visita do Espírito Santo, que era algo que eu desconhecia. E ali ficou marcado. Logo depois desse culto houve uma transferência e o meu nome foi chamado, nós fomos transferidos para Polinter. E quando eu chego na Polinter eu sinto um pouco de alívio, que a Polinter era maior e tal. E ali eu fiquei dentro da cela na Polinter, já comecei a poder respirar melhor. Fiquei ali umas 2 semanas na Polinter. Da Polinter eu fui transferido para a Água Santa. Aí na Água Santa, ali no Jean de Dentro, eu pude respirar melhor. E na Água Santa, depois eu fui transferido para o antigo setor B, que acabou, não existe mais, lá na Frei Caneca. Uma cadeia aberta, onde eu encontrei vários amigos de rua, lá do morro, e ali eu conheci vários assaltantes, porque a cadeia, ela é uma faculdade do crime.
Ali você passa a ter vários contatos, vários conhecimentos. Aí você já está ali planejando vários tipos de contato, vários tipos de coisas que você não fazia quando estava na rua. Sequestro, assalto a carro forte, assalto a banco. Então você fica naquela expectativa, quando chegar na rua, eu vou se formar com fulano, com Beltrano, para me poder assaltar, meter a boa e parar com o crime. Mas é uma ilusão do diabo. É uma ilusão de Satanás. E eu não sabia que eu estava sob o domínio dele. Eu não sabia que a minha vida era assim, porque eu estava vivendo no reino das trevas. Existem dois reinos nesse mundo. Um é o reino de Deus e o outro é o reino das trevas. E por eu estar no reino das trevas, Deus não podia fazer nada por mim. Foi uma escolha minha. Assim como existe milhares de pessoas que estão sofrendo nesse momento agora, que elas estão no reino das trevas, estão comendo pão que o diabo amassou. Mas Deus espera uma decisão da pessoa, porque a vida é feita de decisão. Enquanto a pessoa não decidir nada, ela vai ficar sofrendo. E eu estava sofrendo, mas eu achava que o meu sofrimento era causado porque eu estava ali longe da minha liberdade, eu estava preso. Até que eu consegui ali, do setor B, da Frei Caneca, eu fui transferido lá para inaugurar a cadeia. Inaugurei a cadeia de Bangu 3, e ali eu fiquei no Bangu 3, mais ou menos quase 2 anos ali da minha vida, sem visita, sozinho, desamparado. Porque quando eu estava preso, eu descobri que a companheira que estava comigo na rua cometeu ali um adultério, e como na vida do crime isso não é aceitável, eu terminei com ela lá dentro, fiquei sozinho, sem visita. No Bangu 3 ali, quando eu cheguei, era uma cadeia nova, não tinha muito conhecimento, e ali eu fiquei sem visita. E quando a pessoa fica sem visita dentro do sistema carcerário, praticamente ele vira um mendigo, porque é a visita que leva ali os materiais higiênicos, alimentação, o cigarro, o dinheiro, tudo provém da visita. Como a pessoa não tem visita, ela fica ali como um mendigo, porque a pessoa não tem nada. E na cadeia ali ninguém dá nada para ninguém, principalmente se você não conhecia ninguém. E também você não vai pedir nada a ninguém. Então não tinha nem dinheiro para comprar um sabonete, usar uma pasta de dente, um desodorante. E ali eu escovava dente com o dedo. Tomava banho quando tinha os companheiros lá que davam um pedacinho de sabão. Tinha umas pessoas até bacanas que ajudavam assim, dentro do seu possível. E quando tinha laranja ali, sobremesa, eu pegava as cascas para passar embaixo das axilas, para amenizar um pouco o cheiro que fica embaixo das axilas. E ali uma vida sofrida. Até que eu consegui também, por meio de carta, arrumar uma visita, né? De uma pessoa que estava comigo na rua. E essa pessoa passou a me visitar. Eu consegui fazer uma carteira para ela, mandei, ela veio. E ela passou a me visitar e ali a minha situação deu uma pequena melhorada. Ela pegava um dinheiro lá no movimento que fazia, porque os pessoal lá da Boca de Fumo mandava dinheiro para quem estava preso, né? O pessoal da Boca. E eles também liberavam dinheiro para mim toda a visita. Ela ia na Boca, pegava um dinheiro e trazia, comprava as mercadorias, ia me visitar e trazia ali as coisas que eu estava precisando. Aí eu dei uma melhoradinha ali. E dali do Bangu 3, eu consegui também ser transferido para o presídio Edgar Costa, lá em Niterói. E nesse período todo tinha se passado quase 4 anos. E no ano de 1999, para o ano 2000, ia dar o ano 2000, eu consegui um benefício chamado VPL, Visita Periódica ao Lar.
Era para mim sair, visitar a família e voltar à noite. Mas como eu já não tinha propósito de voltar mais, eu queria continuar ali naquela ilusão, então eu saí e não retornei. Continuei na vida do crime. Agora com contato, fazendo vários tipos de assalto para poder pegar a boa e abandonar a vida do crime. E eu ali feliz da vida, achando que eu estava livre, mas eu não estava livre, eu estava livre fisicamente, mas eu continuava preso espiritualmente falando, preso numa prisão invisível, uma prisão terrível que iria destruir completamente a minha vida. É uma prisão que você não consegue ver. Estava preso à prostituição, aos vícios. Eu ainda fumava, comecei a beber de novo, quando cheguei na rua a usar droga de novo. Estava preso. É uma prisão que você não consegue se libertar. Tem muitas pessoas que vai ver esse vídeo agora que está presa ainda. Preso ao vício, à prostituição, à pornografia. Preso a tudo aquilo que não provém de Deus. Ao jogo de azares. Porque a pessoa ainda ela se encontra no mundo das trevas. E eu não entendia por que a minha vida era assim. Só tem um jeito da pessoa se libertar, abandonar os vícios. Porque enquanto a pessoa estiver no mundo das trevas, Satanás e seus demônios têm acesso sobre a vida dessa pessoa. Ele não vai deixar a pessoa sair. Não tem como você se libertar do reino das trevas sozinho. Você precisa tomar uma atitude, que mais tarde eu vou falar que a atitude é essa que você tem que tomar. Então continuei ali, na vida do crime, cheio de planos. Encontrei com meu irmão Adelson na rua, ele tinha abandonado o crime, que ele era gerente lá do Morro do São João da Parte, que fica na Matinha, lá na Saré. Quem é aí do Engenho Novo sabe onde fica o Morro do São João, que é dividido em 2 pedaços. Tem a Saré, tem a Matinha e tem a parte também que é do Pau Rolô. Então meu irmão, ele tinha saído do crime. E ele levantou também muitos inimigos, inclusive aquele jovem que frequentava baile funk, que arrumava problema, briga, ele tinha que cobrar, ou até mesmo expulsar lá do morro. E quando ele saiu, esses jovens que ele mandou expulsar do morro para não matar, voltaram para o morro e se tornaram gerentes da Boca. Tinha problema com ele, não comigo, mas tinha problema com ele. Não gostava de mim porque eu era irmão dele, irmão do Adelson. Então eu continuei ali. E eu fui visitar o meu irmão, que estava morando lá em Cordovil, estava trabalhando e tal. E fui lá com meu cunhado e tal, fui na casa da minha mãe. Lá na casa da minha mãe encontrei meu cunhado, fomos lá visitar meu irmão. Quando eu cheguei lá na casa do meu irmão, estava a casa dele fechada, estava tudo escuro. A gente estava indo embora, no meio do caminho eu encontro com ele, vindo no trabalho. E aí, Deus, pá, apertei a mão dele, ele ficou feliz de me ver. Sabe quando? Eu falei, pô, já tem 2 dias. Aí fomos, vamos lá em casa, lá, quando a gente retornou a casa, mas a tua casa tá fechada, não tem ninguém lá não. Aí a gente falou, a esposa dele na época, chamada Cláudia e tal. Na Cláudia não tá aí não e tal. E quando chegou lá, na casa dele, ele abriu a porta, a casa estava vazia, sem nada. Só depois lá no quarto, uma trouxa de roupa e o violão dele em cima da trouxa de roupa. Nem o cachorro estava lá, o cachorro que eles tinham. Ele não sabia o que tinha acontecido. Casa vazia, não tinha a mulher dele nem as filhas dele. Aí eu fui embora, falei, Adelson, vai ficar tranquilo. Aí ele falou, não vou. Aí fomos eu embora. Ele ficou lá sozinho e depois ele aparece na minha mãe e conta que a mulher dele tinha arrumado um amante. Ali o amante arrumou uma casa para ela e eles foram morar. Ela foi junto com a filha dele, Andressa, morar lá na casa desse amante e abandonou ele lá. O violão dele, as trouxas de roupa dele, ele estava muito abatido, revoltado.
E ele ficou ali um tempo na casa da minha mãe e tal. E eu também estava passando um tempo lá também na casa da minha mãe, mas também tínhamos contato lá no Morro de São João. E de repente quando eu chego em casa da minha mãe, ele falou que tinha uma coisa boa para a gente mudar de vida, um assalto que dava aproximadamente R$300 mil na época. Era 150 para mim, 150 mil para ele. Só precisava de um carro e 2 armas, uma para mim e uma para ele. Me levou no local onde ia ser realizado o assalto. Eu acreditei, meu irmão. As armas, eu tinha contato. Falei, as armas eu consigo, o carro também, são de menos. Aí eu arrumei 2 armas. Uma pistola 765 e um 38 de 6 tiros. Aí mostrei para ele, ele ficou feliz, fui lá, levei o carro roubado, deu o carro para ele levou o carro, estacionou lá perto da casa da minha mãe, falou que era de um cliente que ele ia fazer uma pintura, as armas escondeu em cima do armário e falou, segunda-feira então nós vamos fazer esse assalto, vamos ficar bem, Adelson, tranquilo, acreditei nele. Voltei pro morro. Aí quando foi mais tarde, isso era praticamente um dia de sábado, lá por as 6, 7 horas da noite. Aí meu irmão me liga, estava com o telefone, dizendo que o Adelson tinha acabado de ser baleado. Meu irmão, perto do morro ali da casa dele, que meu irmão Ademilton estava morando lá no Morro do Andaraí, lá em cima do morro. Como isso? Ele falou, Arilson, não sei o que aconteceu, só sei que a filha do Adelson apareceu gritando aqui, a Andressa apareceu gritando, a menina tinha por volta de 9 a 10 anos de idade. Aí contou que ela estava indo lá para a casa do meu irmão Ademilton, porque o Adelson falou que queria começar com ela, mas tinha que ser lá. Ele planejou tudo na mente dele. E ele pegou uma das armas, o revólver 38, e ali, não sei o que ele arrumou para convencer ela acabou acedendo, fui com ele. Quando chegou lá em cima do morro, no Andaraí, ele mandou a filha dele correr, pegou a arma, apontou na direção da mulher e deu 3 tiros na cabeça dela. E ela cai morta na hora. Depois ele dá um tiro na cabeça dele. Quando a criança chega lá na casa do meu irmão Ademilton, ela chega em pranto, desesperada. Ademilton corre, vê a cena terrível. A Cláudia morta e o meu irmão agonizando do lado, com a arma. Os traficantes vieram, perguntaram o que está acontecendo. Meu irmão não sabia o que dizer. Os traficantes pegaram a arma, levaram. Depois chegou a ambulância e ele foi levado ali para o hospital do Andaraí. Ninguém sabia aonde Adelson tinha arrumado essa arma. Só eu. Fui enganado por ele, fez aquela tragédia. Depois disso eu fiquei completamente perturbado. Comecei a beber, comecei a cheirar cocaína como nunca. E o pior, que os inimigos do meu irmão, que era aquele jovem funkeiro, tramaram uma arapuca para mim tremenda. Um responsável lá na boca, o movimento na época, me chamou ali para um desenrolado, e eles estavam tudo presentes, porque eu tinha pegado as armas lá da boca de fumo. Mas eu fui enganado. Ali eu expliquei tudo o que tinha acontecido. O rapaz que estava de frente na boca de fumo na época viu a minha sinceridade e liberou. Eu entreguei a pistola 765, o 38 perdeu. Ele falou, não precisa nem pagar o 38, tá tranquilo, Arilson. Estou vendo que você está falando a verdade. E ali eu fui isento ali, porque se não fosse isso, poderia até morrer naquele momento ali. Ali foi um grande livramento. E na época eu estava frequentando ali um terreiro espírita.
de Candomblé. E ali eu estava usando também na época uma guia de uma entidade chamada Maria Padilha do Cabaré. E na morte do meu irmão eu estava com essa guia. E essa guia já tinha mais de 200 anos. E lá no enterro do meu irmão, o meu outro irmão, que é pastor na época, chamado pastor Adilson, ele me viu com essa guia. Ele falou: rapaz, onde você arrumou isso? Eu falei: não, foi no centro e tal. Mas eu falei: eu vou devolver, não é minha. Aí ele falou: não, você não pode devolver essa guia. Eu falei: por que não? Porque tem teu suor aí. Eu falei: eu sei, mas eu tenho que devolver, o que vai fazer com ela? E ele pegou ali, falou que tinha que queimar, me convenceu que foi algo terrível que ele foi fazer, que não era para mim ter feito isso, porque eu estava no reino das trevas, eu não tinha uma aliança com Deus, eu estava ali sob o domínio do diabo, seus demônios. E ele pega essa guia e queima, e a entidade ficou sabendo e me ameaçou de morte. Essa entidade falou que ia destruir a minha vida, porque era uma guia de 200 anos. Não poderia ter queimado de maneira nenhuma. E me jurou que iria me matar. Depois disso, desse acontecimento, eu fiquei quase maluco, porque toda vez que eu bebia, toda vez que eu fazia uso de cocaína, eu ouvia o diabo falar na minha mente, no meu subconsciente: você matou o teu irmão. Olha que coisa terrível. A minha mãe, na época, meus irmãos: como é que o Adelson arrumou esse carro? Onde o Adelson arrumou essa arma? Ninguém sabia onde ele tinha arrumado o carro nem a arma, mas eu sabia e ficava calado, sofrendo com aquilo ali. E quanto mais eu bebia, quanto mais eu usava drogas, mais eu ouvia essa voz falar comigo, ao ponto de eu pegar a arma e apontar para minha cabeça e querer tirar minha própria vida. Mas eu não conseguia apertar o gatilho. Era algo terrível. E eu passei a ser descontrolado no álcool e no vício da cocaína e do cigarro. Foi algo terrível. Fiquei quase maluco. Comecei a ver vultos. Comecei a ficar com medo. Até que uns amigos meus lá do morro, eles planejaram um assalto a carro forte lá em São Paulo. E me chamaram para me dirigir um caminhão para fechar o carro forte, cheio de armas. Armas, fuzis, grosso calibres, 762, 223, vários tipos de fuzil, fuzil AK-45. E no dia para ir para o transporte, para ir para São Paulo, fazer esse assalto, eu fiquei com medo. Eu fiquei com medo terrível e não fui. E depois, todos eles foram presos no meio do caminho ali por uma emboscada que a polícia tinha preparado para eles. Se eu tivesse ido, talvez eu tinha sido preso. Talvez foi um grande livramento, eu não sabia. E a maioria dos meus amigos foi preso. O Tico, que era um dos grandes amigos meus, eles foram presos. Estava envolvido também o TK lá do Rato Molhado. Então ele foi preso. Praticamente eu fiquei sozinho ali, no morro, juntamente lá com os traficantes novinhos que odiavam meu irmão. Então eu ficava ali usando droga no Morro São João. Eu sentia ali um clima meio estranho. Era algo terrível. Parecia que estava tramando contra a minha vida. Eu chegava ali, conversava com ele, apertava a mão de todo mundo, aí daqui a pouco ele saiu. Começou a me dar uma paranoia tão grande que uma vez eu, usando a cocaína demais, me deu uma paranoia. Eu desci o morro ali, praticamente andando rápido,
E eu senti uns tiros nas minhas costas. Andando alucinado, fui parar lá no Meia. Quase 3 horas da manhã. Alucinado, síndrome de pânico. Eu liguei pro meu irmão Ademilton, ele foi me buscar lá 3 horas da manhã. Eu completamente alucinado, drogado. Ele me levou para casa dele. Ele perguntou: o que está acontecendo contigo, Adilson? Aí eu, pela primeira vez, eu desabafei. E eu falei que a arma que o Adelson tinha feito, essa loucura, era minha. E ali eu chorei como uma criança ali. Chorei demais. Chorei demais. Por desabafar com ele pela primeira vez. Mas mesmo assim eu não conseguia mais largar o vício. Fazia de tudo para parar de beber, para parar de fumar, para parar de cheirar. Mas não conseguia. Porque eu estava preso sob o domínio de Satanás e seus demônios. Assim como tem milhares de pessoas presas e não sabe. Só tem um jeito de você se libertar dessa prisão. É quando você, minha amiga, meu amigo ouvinte, entrega a sua vida para o Senhor Jesus. Por isso que a Bíblia diz: conhecereis a verdade vos libertará. Enquanto a pessoa não entregar a vida para o Senhor Jesus, reconhecendo Jesus como seu fiel Salvador, não tem como a pessoa sair do domínio de Satanás e demônios. Não tem como. Ela vai ficar presa ali. Vai ficar presa. E a angústia, o medo, as dúvidas, o síndrome do pânico, a depressão, a opressão, os vícios, vai fazer parte da vida dessas pessoas. Tem pessoas que não conseguem dormir, vivem à base de remédio. Tem pessoas que vê vultos, ouve vozes, assim como eu, que só é feliz quando está se drogando, bebendo, mas depois vê uma depressão terrível sobre essa pessoa. Ela tenta largar, mas não consegue, porque praticamente é impossível você largar ainda estando no reino das trevas. O diabo não deixa. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Sem ele nada podemos fazer. Eu continuei nessa angústia, nesse sofrimento terrível. Até que um dia eu estava ali na minha casa bebendo, lá em Nilópolis, na casa da minha mãe, e toda vez que eu bebia eu sentia vontade de usar cocaína. E eu ali fui numa boca de fumo chamado Ramiz, lá perto da casa da minha mãe. Não conhecia ninguém lá, para você ver. Mas eu fui em casa, tomar um banho, trocar de roupa, pegar um dinheiro. A minha mãe não queria, praticamente ela implorou para mim não sair. Implorou. E eu ali, completamente drogado, na base do álcool, e ali respondi ela, falei: quem sabe sou eu, quem manda na minha vida sou eu. Por isso que a Bíblia fala honrar seu pai e sua mãe. Porque quem honra o pai e a mãe é prolongar os seus dias aqui na terra. Quando você desobedece seu pai e a sua mãe, você vai colher dor terrível para a sua vida, principalmente os jovens que são rebeldes. O pai e a mãe nunca vai querer ver o mal dos seus filhos. Ela estava sentindo algo, mas eu não dei ouvido para ela sair. Se lembra da guia que foi queimada? Ali era uma casa de caboclo, que o diabo ia cobrar a conta e eu não sabia. Cheguei lá na boca de fumo, lá comecei a usar cocaína, beber e tal. Mas daqui a pouco, do nada, as pessoas dos bares, do movimento, começou a me estranhar, do nada. Do nada. E de repente, quando eu olho, eu não via as pessoas. Eu via demônios ali. Tinha caído ali no Arapuca sem saber. E de repente, do nada, eles começaram a arrumar um problema comigo, chamaram o pessoal lá do movimento. Os caras vieram, mas eles, graças a Deus que estava desarmado. E quando eles foram correr lá para pegar a arma que estava escondida, foi o tempo de eu correr, dentro daquela favela ali desconhecida.
E eu correndo dentro daquela favela, eu, sem saber para onde ir, alucinado no efeito da cocaína, do álcool. Eu vi um muro, escalei esse muro para pular dentro da casa da pessoa para me se esconder. Mas ali, eu estava no muro, eu me joguei de cabeça. E eu desci o muro de cabeça para baixo. E eu bati num canteiro de planta que estava lá dentro. E quebrou. Quebrou o osso aqui, ó. O osso quebrou. E quando o osso quebra, ele entra para dentro. E fura a minha vista. Sabe, esse aqui é um líquido preto. Ele sai junto com o sangue. E ali era uma dor terrível que eu não conseguia suportar e desmaiei dentro da casa de alguém, dentro de uma favela, por causa da desobediência. Se eu tivesse dado ouvido à voz da minha mãe, nada disso teria acontecido. E muitos jovens morrem, muitas jovens vai viver com pessoas erradas por não obedecer ao seu pai nem à sua mãe. Depois sofre. Quando eu acordei, tinha um rapaz chutando meus pés, de repente era o dono da casa. Aí quando eu me mexo, ele me olha, eu todo ensanguentado, porque quebrou aqui, arrebentou meu maxilar, a pancada que o diabo deu foi tão forte que arrebentou até o osso do meu ombro. Porque a intenção do diabo era me matar. Mas Deus tinha já um plano, um desígnio para a minha vida. E Deus não permitiu que isso acontecesse. Ele saiu correndo e deixou o portão aberto. E eu levantei e saí ali meio tonteado, andando ali, fui parar numa rua sem saber onde que eu estava. E não é coincidência. Ali foi a mão de Deus. Quando eu estou no meio da rua andando, desorientado, quem que vem na minha direção? Uma ambulância. Uma ambulância andando ali, no derredor da favela, perdida. Eles foram buscar alguém que estava doente, mas na volta eles se perderam, porque não foi ali algo natural, foi algo sobrenatural. Deus fez ele errar o caminho para me buscar. Talvez se isso não tivesse acontecido, algo terrível teria acontecido comigo. Eles param a ambulância, faz ali os primeiros socorros comigo, me leva para o hospital chamado Getúlio Vargas, lá em Bom Sucesso. E quando eu chego no hospital, todo arrebentado, a minha cabeça ficou deste tamanho, por causa da pancada. Desculpa. Aí depois eu descubro que o osso que quebrou perfurou minha vista por dentro. E saiu o líquido preto e eu fiquei cego. Coisa terrível, né, pessoal? Mas a Bíblia diz, é melhor você entrar no reino de Deus com um olho do que com os dois ser lançado no inferno. Está no livro de Mateus 38:9. 38:9. Então, não, 18:9, Mateus 18:9. Então, pessoal, isso é muito forte. Mas precisou isso acontecer para mim tomar uma atitude. Porque eu não queria vir para a presença de Deus. Porque uma semana antes disso acontecer, eu estava indo para a igreja. Mas eu não queria largar o pecado. Eu queria servir a Deus do meu jeito. Eu não queria servir a Deus da forma que Deus tinha ordenado para servir. Porque para servir a Deus tem que ter renúncia. Tem que sacrificar. Tem que abandonar o pecado. Eu não queria. Eu queria ficar na igreja bebendo, fumando, cheirando, me prostituindo
Eu achava que Deus tinha que me abençoar dessa forma. Eu não era abençoado, ficava revoltado. Até que uma vez eu conversando com meu irmão, o bispo Adilson Santos, depois disso que eu perdi a visão, que eu tive que fazer ali um tratamento, colocar um implante. Isso aqui que eu estou vivendo agora, isso aqui não é meus olhos, isso aqui é uma lente, é uma prótese ocular. É uma prótese ocular. Só depois desse sofrimento aqui que eu passei a ir para a igreja. Mas dessa forma, queria servir a Deus do meu jeito. Não queria renunciar. Eu queria que Deus me abençoasse. Porque eu não queria mais ficar na vida do crime. Queria ter uma vida normal. Eu tinha uma namorada que ela vivia comigo como se fosse minha mulher. Eu não era casado. Isso era errado aos olhos de Deus. Mas mesmo assim eu queria isso. Eu não queria abrir mão. Eu continuava bebendo, continuava fumando. Então é algo que as pessoas precisam entender. Eu ia para a igreja, ouvia os pastores pregarem coisas tremendas a respeito de Deus, mas nada acontecia na minha vida. E quando eu recebia uma migalha, que é um milagrinho, logo lá na frente o diabo tomava. Eu ficava feliz ali, contava até um testemunho, mas depois eu perdia. Eu ficava furioso com aquilo ali. Eu já tinha perdido uma visão, tinha me arrebentado todinho, mas ainda não tinha tomado jeito. Para você ter ideia, isso aqui, ó, vive comigo até hoje. Aqui, ó. Isso aqui é uma prótese. Uma prótese desta, aproximadamente hoje em dia, R$ 2.500 para você fazer uma prótese dessa. Aqui, ó, tiveram que arrancar tudo. Eu só enxergo de uma vista só. Essa aqui eu não enxergo nada. Isso aqui é uma estética. Isso aqui é colocado, olha a diferença. Eu sem o olho e depois que eu coloco a prótese ocular. Entendeu? Eu não ando sem a prótese, eu só ando com a prótese. Porque se eu andar sem a prótese, causa espanto, as crianças ficam com medo. As pessoas ficam assustadas. Aí quando eu coloco a prótese ocular, ó, olha a diferença. É uma diferença enorme. Aqui, ó. Olha aí, ó. Tá vendo? Vocês estão vendo a diferença? Quem olha pra mim assim, não vê que eu sou deficiente visual. As pessoas só acreditam que eu não faço. Isso aqui é uma prótese. Vocês viram aí, pessoal? Mas mesmo assim eu continuei ainda na prática do pecado. Porque, pelo contrário que as pessoas pensam, o pecado traz um prazer tremendo para nossa carne. Por isso que a Bíblia diz que há uma guerra entre a nossa carne e o nosso espírito. São inimigos. A carne cogita as coisas do mundo e o espírito procura as coisas de Deus. Um se opõe um com o outro, há uma guerra. Eu não queria abandonar o pecado, eu sentia prazer em beber, fumar, cheirar, me prostituir. Eu sentia prazer. E uma vez eu falei pro meu irmão, antes de acontecer isso comigo, eu estava indo para a igreja, eu falei para ele, irmão, por que eu não sou abençoado? Aí ele me chamou e falou algo que ficou registrado na minha mente. Ele falou, rapaz, para você ser abençoado, para sua vida mudar, você tem que abrir mão. Jesus disse, aquele que quer vir após mim, negue-se a si mesmo. Aí que mora o perigo, negar a si mesmo. Eu não queria negar a mim mesmo. E milhares de pessoas que estão me ouvindo agora, até mesmo que estão dentro da igreja, não quer negar a si mesmo. Muitas pessoas estão dentro da igreja como eu, frequentadores de igreja. Frequentador de igreja não tem como Deus mudar a sua vida. Aprenda isso.
Deus só muda a vida daqueles que fazem um compromisso com Ele. Enquanto a pessoa não tiver um compromisso com Deus, não tem como a vida dessa pessoa mudar. E ele foi sincero para mim. Esse irmão que tinha queimado a guia, que não era para ele ter feito isso, foi um erro que ele cometeu, porque eu me encontrava no reino das trevas. E ele disse para mim, você tem que abandonar tudo que você pratica. Aí você fuma, você bebe, você usa drogas, você vive fazendo um sexo com a tua namorada, dentro da casa da minha mãe. Você tem que abandonar isso, irmão. Enquanto você não abandonar isso, não tem como a sua vida mudar. E quando eu ouvi isso, eu fiquei furioso, porque não era isso que eu queria ouvir. Eu queria que Deus mudasse a minha vida da forma que eu me encontrava. Assim como milhares de pessoas que irão ouvir esse testemunho. Sabe por que a sua vida não muda, meu irmão? É porque você não quer negar a si mesmo. Você quer continuar sendo a mesma pessoa. Você precisa nascer de novo. Como Deus disse, Jesus disse para Nicodemo, que era um religioso, conhecedor até mesmo da palavra, porque era nascido da carne. O que é nascido da carne é carne. E quando eu ouvi isso, eu abandonei ali a igreja. Não quis saber mais da igreja. Estava com o dízimo guardado. Cheguei em casa, peguei o dízimo. Fui lá no bar. Pedi um maço de cigarro. Um dízimo que estava guardado. Um 10 filtro branco. O cara me deu. Acendi um. Aquele prazer de fumar um cigarro. A carne. Depois pedi uma Skol. Aí ele pega uma Skol lá, geladinha. Traz uma tulipa, que estava também dentro do freezer, geladinha. Aí eu boto a cerveja ali dentro do copo. Dou aquela golada. Prazer. Aí depois entra mulheres ali com shortinho curtinho para comprar alguma coisa dentro do bar. Aí eu fico olhando as mulheres, observando ali o corpo delas. Aí eu falei, tem que abandonar tudo isso? Não quero isso não. E eu escolhi viver na prática do pecado. Paguei um preço muito caro. Quase morri. Tive que perder uma visão. E quase perdi a vida. Mas aquilo que o meu irmão falou, o pastor Adilson Santos, ficou registrado na minha mente. E ali, sofrendo, depois que eu fiz a operação, coloquei a prótese, eu falei, Senhor, o Deus que me visitou lá dentro da 21 ADP, lá em Bom Sucesso, se o Senhor existe mesmo, se o Senhor existe, meu Pai, se manifesta na minha vida, a partir de hoje eu não bebo, eu não fumo, eu não vou me prostituir mais, eu quero o Senhor na minha vida. Porque eu precisava tomar esse tipo de atitude para Deus se revelar para mim. Aí a mulher que estava me visitando todo final de semana, ela chegava em casa e queria sexo, mas eu não queria. Eu queria Deus. E ela me agredia. Foi fácil, não. Quando eu me arrumava para ir para a igreja, ela ficava na porta da casa com a faca na mão, falando, argumentando que eu não queria mais nada com ela porque eu tinha arrumado outra mulher na igreja. Se eu tentasse passar, ela ia me enfiar a faca, porque eu não estava querendo mais ter o ato sexual fora do casamento. É o preço que eu tinha que pagar. E para mim se livrar disso, eu tive que terminar com ela. 4 anos vivendo já junto com ela. Foi uma dor tremenda, porque a fé ela machuca. Abandonei amigos para mim poder parar de beber, de cheirar. Tem que abrir mão, pessoal. Tem que renunciar. E quando Deus viu que realmente era isso que eu queria, eu passei a sentir a presença de Deus.
quando foi no domingo, eu estava me arrumando para ir para a igreja, eu recebi a visitação do Espírito Santo dentro da minha casa. E quando eu me arrumei, estava ali em Lópolis, a igreja é lá em Duque de Caxias. E dentro do ônibus ali eu estava sentindo a presença de Deus. E quando eu cheguei na igreja, qual o louvor que estava tocando lá? O mesmo louvor que Deus me visitou dentro da 21 ADP. Quando eu estou subindo a escada para me apresentar ali no salão, a igreja estava cheia. E quando eu acho um espacinho para mim sentar lá no banco, o tecladista estava cantando: não quero mais persistir nesse caminho seguir. Ergo meus olhos e clamo perdão. Com todo o meu fervor me entrego a Ti, ó meu Senhor, que eu venha sentir Teu amor. E eu cantei bem forte: Espírito Santo, vem, aliança contigo eu farei, jamais eu te abandonarei. E nesse exato momento eu recebi o batismo com o Espírito Santo. Eu chorava como uma criança, eu balbuciava, sentindo a presença de Deus pela primeira vez na minha vida. E a partir daí, então, eu abandonei tudo, trabalho, casa, e me entreguei a Deus de corpo, alma e espírito. Passei a ser um obreiro, passei a dormir dentro da igreja só para fazer a obra. Não tinha salário, evangelizava todos os dias. A igreja abria de segunda a segunda, 7 horas da manhã, e só fechava 10 horas da noite. Eu e os companheiros Leonardo e o pastor Ismael. E ali eu comecei a minha caminhada. Até que os dois saíram ali, eu fiquei sozinho. E ali, por falta de recurso, a igreja ia fechar. E eu disse ao pastor: pastor, não deixa a igreja fechar não, me dá oportunidade. E ele me deu. E eu passei a trabalhar fielmente naquela obra ali. A igreja começou a crescer. E ali eu fui aprovado. E ali eu fui levantado ali a pastor auxiliar. E a obra não fechou, cresceu e começou a dar frutos. Começou a dar gente. E hoje, pela misericórdia de Deus, eu estou há mais de 20 anos pregando a palavra de Deus. Hoje eu me encontro aqui em Minas Gerais. Hoje estou fazendo a obra de Deus aqui em outro estado, em Minas Gerais. Casei. Encontrei uma esposa abençoada, a obreira que era de outro ministério, mas da mesma igreja. Eu residia na igreja, na época, Tabernáculo Mundial da Fé, que ficava ali em Belfor Roxo. E a minha atual esposa era obreira ali da Igreja Tabernáculo Mundial da Fé, ali do Parque Fluminense. E Deus preparou tudo. E eu fiquei 4 anos sozinho, esperando minha esposa, orando. Até que Deus me deu a minha esposa, a pastora Daniele. E ali construímos uma família, temos filhos. Um casamento abençoado. Hoje nós estamos aí casados mais de 16 anos, vamos fazer 17 anos. E a cada ano que passa eu continuo amando minha esposa cada vez mais. Sou fiel à minha esposa, ela é fiel a mim. E o amor que eu sinto por ela aumenta a cada ano que passa. Porque foi um casamento direcionado por Deus. E antes dela casar comigo,
ela já tinha recebido uma profecia que ela iria casar com o pastor. Ela não queria, mas ela acabou casando. Deus providenciou tudo. E hoje nós temos um casamento abençoado. Sou feliz. Estou fazendo a obra de Deus aqui em Minas Gerais, em Uberlândia. E Deus tem nos abençoado, nos deu um apartamento aqui, 2 quartos, sala, cozinha e banheiro. E está sendo uma bênção viver na presença de Deus. Até hoje, depois que eu tomei essa atitude de entregar a minha vida para o Senhor Jesus, que eu abandonei o reino das trevas, hoje eu vivo no reino de Deus. Não fumo, não bebo, não cheiro, não me prostituo, porque eu não vivo mais a obra da carne, eu vivo a obra do Espírito. E sabe a guia que foi destruída, que o diabo quase me matou? Depois que eu saí, que eu me firmei, virei pastor, teve uma senhora que estava há 38 anos, que era mãe de santo. Ela entregou a sua vida para Jesus, abandonou o espiritismo e ela tinha um centro de espírita, de umbanda, dentro da casa dela. E eu fui lá acabar com o centro, tirar tudo. Ela não queria mais o centro na casa dela. Ela queria servir a Deus. E nós ali enchemos 2 carros, demos 8 viagens, para você ver tanta coisa que tinha lá dentro. Coloquei dentro ali da garagem roupas caríssimas. Tinha roupa até de 8 mil reais. Cadeiras, pilão, tarô, guia, imagens de escultura do Zé Pilintra, do Tranca-Rua, do Homo Nu, da Pomba Gira. E eu quebrei tudo lá na garagem. Eu enchi praticamente 20 sacos daquele preto de lixo, cheio de coisas quebradas, que eu ia levar para o monte para apresentar. De repente, quando termino tudo, quem chega lá aproximadamente 7 horas batendo no portão da igreja? A filha dela, que era espírita também, dessa senhora. E ela foi lá buscar as coisas que a gente tinha tirado lá da casa da mãe dela. A mãe dela deu a permissão, mandou quebrar tudo. A mãe dela que deu esse oval. Quando ela chega lá, fala, quebrou tudo, não tem mais nada aqui. Quando ela olhou, ela chorou, ficou desesperada. E levou o meu nome para um centro mãe, que tem lá em Belfor Roxo. Cerca de 8 mil pais de santos se reúnem nesse centro, uma vez por ano. Levou o meu nome. E apresentaram vários aparatos para me destruir. Sabe o que aconteceu? Nada. Porque eu não pertencia mais ao diabo. Hoje eu pertenço a Deus e contra Jacó. Está escrito. Números 23, não há encantamento nem mal olhado. Não adianta trabalho de feitiçaria nem bruxaria. Por causa de uma guia, eu quase morri. Mas eu acabei com o centro espírita, destruí tudo. E nada, nem um fiozinho do meu cabelo foi tocado, porque a minha vida hoje pertence ao Senhor Jesus. E só tem um jeito do diabo me destruir, se eu sair da presença de Deus, mas isso nunca vai acontecer. Sabe por quê? Porque eu, pastor Arilson Soares, nasci de novo, sou nascido do Espírito. Hoje a minha vida pertence a Deus. Hoje eu sou usado por Deus para ganhar almas, para libertar, para pregar a palavra do Senhor aos cativos oprimidos que ainda se encontram sob o domínio de Satanás e seus demônios. Eu oro, pessoas são curadas até mesmo de câncer. Eu oro, pessoas são libertas. Eu oro e o poder de Deus se manifesta. Antes eu era usado pelo diabo, hoje eu sou usado por Deus e tenho muito orgulho nisto. E toda a honra e toda a glória é dado para Ele. E aqui eu deixo o meu agradecimento ao canal Semeando Vida, muito obrigado. E que Deus abençoe rica e abundantemente a todos que vão ouvir esse testemunho, porque eu sei que a sua vida vai ser edificada. Também vou deixar aqui no rodapé o meu contato, o meu zap, o número do telefone, se você quiser que eu leve esse testemunho para a sua igreja. Não cobro nada, de graça recebeste, de graça dá. Eu tenho o maior prazer em fazer a obra de Deus, tá bom?
A pessoa só vai dar uma oferta para a gente poder se localizar, se for em outro estado, outra coisa assim, tá? Tá bom? Mas fora isso, eu não cobro nada, tá bom, pessoal? Eu tenho o maior prazer e que esse testemunho venha fortalecer, edificar milhares de pessoas que estão nos ouvindo agora, tá bom? Eu sou feliz, pessoal. Eu tenho uma vida abençoada. Hoje eu tenho paz. Hoje eu não preciso mais me drogar, beber, fumar. Hoje eu sou livre. Porque Jesus me livrou. Porque eu tomei uma decisão e eu entreguei a minha vida de corpo, alma e espírito. Eu tomei uma decisão, eu tive que abrir mão de muitas coisas. Eu neguei a mim mesmo, porque se a pessoa não negar a si mesmo, não tem como ela ver o reino de Deus. É impossível a pessoa servir a Deus estando na prática do pecado. O pecado, ele faz a separação entre Deus e o homem. Deus ama o pecador, mas Deus abomina o pecado. Que Deus abençoe a todos em nome do Senhor Jesus. Amém. É isso aí, pessoal. De ex-integrante da facção Comando Vermelho, hoje um pastor do Senhor Jesus. Olha a obra tremenda, pessoal, tá bom? Que Deus abençoe em nome de Jesus. Amém.